Primeira reunião extraordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura, Tarumã, 15 de janeiro de 2020, 19 horas. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada, senhores vereadores. Ademir Bregagnoli. Presente. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Correia dos Santos. Presente. Everson Luiz de Camargo. Presente. José Adilson Persiliano. Presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron da Silva. Presente. Convido os senhores vereadores a se postarem em pé. Solicito que o senhor vereador Antônio Marcos da Costa Lima para que façam o uso da trecho. Bem-aventurado o homem que não caiu pelas palavras da sua boca, que não foi estimulado com a tristeza do delito. Ditoso aquele que não teve tristeza na sua alma e que não descaiu da sua esperança. Eclesiástico 14. Havendo quórum regimental, esta presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Como essa é a primeira sessão do ano, não faremos a votação da ata da sessão anterior. Abertura da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Everson Luiz de Camargo, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 1 de 2020, de 9 de janeiro de 2020, dispõe sobre a denominação de Ivone Olivo Friso, a escola municipal situada na Vila Cristal, no município de Tarumã, e da outras providências. Oscar Gozzi, prefeito municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Ivone Olivo Friso o próprio referente à escola municipal situada na Rua Diamante, número 155, Vila Cristal, neste município de Tarumã, Estado de São Paulo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a confeccionar as placas de inauguração e o que for necessário para a identificação daquele próprio público. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Paço Municipal Waldemar Schwartz, em 9 de janeiro de 2020, 30º ano da emancipação política e 28º ano da instalação. Oscar Gozzi, prefeito municipal. Justificativa. Vem a presença de Vossa Excelência e eminentes pares para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma sessão extraordinária visando a apreciação do incluso projeto de lei número 1 de 2020, de 9 de janeiro de 2020, cuja ementa é a seguinte: dispõe sobre a denominação de Ivone Olivo Friso, a escola municipal situada na Vila Cristal, no município de Tarumã, e da outras providências. Que ora submetemos à apreciação desta Igreja Casa de Leis, com fulcro no artigo 191, artigo 204, parágrafo 1º, ambos do regimento interno da Câmara Municipal. Solicitamos que a presente propositura seja tramitada em caráter de urgência. No sentido de suprir as necessidades da população tarumaense, o município de Tarumã celebrou convênio com o governo do Estado de São Paulo para a construção de uma creche-escola na Vila Cristal, a qual se encontra finalizada. Deste feito, com o ímpeto de procedermos à inauguração da obra em Testilha no dia 1º de fevereiro de 2020, apresentamos o presente projeto de lei para a denominação da referendada obra prédio público que abrigará nossas crianças de Tarumã. Assim, em análise das pessoas que deixaram, ainda que singelos marcos na nossa sociedade, identificamos a senhora Ivone Olivo Friso, professora e assistente legislativo, que na sua história deixou importantes contribuições e lições de vida em Tarumã.
Em consulta à família da homenageada, os mesmos apresentaram o seguinte histórico de vida. Ivone Olivo Friso, nascida no dia 11 de julho de 1945, na cidade de Assis, filha de Pedro Friso e Giovana Olivo Friso, irmã mais velha de Hilda Friso Lima, João César Friso, Maria do Carmo Friso, Novaes, Iracema Friso, Luiz Carlos Friso, Ângela Leonor Friso Dias e Marcos Antônio Friso. Residente em Tarumã desde o seu nascimento, cursou ensino primário no grupo escolar da Vila Tarumã em 1966 e concluiu o magistério na cidade de Assis. Iniciou suas atividades na educação no dia 17 de fevereiro de 1967, em uma escola rural de uma fazenda nas proximidades de Maracaí. A escola onde lecionava era muito afastada da cidade. Dona Ivone pegava um ônibus até Maracaí, parava na rodovia e contava com a ajuda de amigos para percorrer aproximadamente 5 quilômetros de charrete até a escola. As condições eram muito precárias naquele tempo. Para ajudar na alimentação, ela lecionava e nos intervalos preparava sopa para servir aos seus alunos. Foi um período muito difícil, porém ela se lembrava com muito orgulho e carinho. Em 1972, aperfeiçoou seus estudos e graduou-se em Pedagogia na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. A partir daí, lecionou em vários municípios e, em 1980, recebeu menção honrosa pela sua dedicação à profissão na cidade de Tapiraí, São Paulo. No ano de 1987, conseguiu sua remoção para a cidade de Tarumã, na Escola Estadual Maria Madalena de Oliveira Dona Cota, onde cumpriu sua missão com muita dedicação e amor até a sua aposentadoria. Trabalhou no ACRUTA, a Associação Comunitária do Centro Rural de Tarumã, juntamente com a creche José Eugênio Rezende Barbosa, desenvolvendo vários serviços na área de recursos humanos, planejamento, área social, educativa e recreativa. Após a sua aposentadoria como professora, a senhora Ivone exerceu a função de assistente legislativo, desde a fundação da Câmara Municipal de Tarumã, em 1993, até o dia de sua aposentadoria, em 1/4/2009. Foi a funcionária mais antiga da Câmara Municipal e até os dias atuais, deixando um legado de competência, profissionalismo nos moldes dos serviços públicos realizados pela Câmara. Ivone foi uma pessoa bondosa, criativa, dedicada, ética. Tinha maestria em tudo o que fazia. Era competente na teoria e na prática. Religiosa, de uma mentalidade humilde, ajudava não só a sua família, mas a quem precisasse. Nem sempre por meio de palavras que aprendemos essas qualidades citadas acima. São atitudes e ações que ficam de exemplo e inspiração. Dedicou-se ao trabalho com entusiasmo e verdade. Assim foi a Dona Ivone, por muitos conhecida como a Dona Ivoninha. Isto posto, certos e convictos que esse projeto de lei representa os anseios dessa municipalidade, aguardamos que Vossa Excelência e eminentes pares possam estar analisando com a costumeira justiça e será com certeza objeto de aprovação por esta Igreja Casa de Leis, anteciosamente Oscar Gozzi, prefeito municipal. Projeto de Lei 001/2020 em discussão. Continua a discussão. Põe 10 minutos, tempo de... Senhor presidente, nobres pares, população que se faz presente, pessoas que nos acompanham aí pela internet, eu pedi a palavra, claro que o projeto em questão, da dona Ivone, irmã do nosso companheiro de trabalho aqui, Luiz Carlos, professora, estava comentando agora com o vereador Siqueira, ela deu aula para o meu pai, Siqueira, no extinto Mobral, meados de 76, 77. Tive o prazer de trabalhar com a dona Ivone no primeiro mandato, a Dilson estava presente, 2009 e 2010, e ela tinha como primazia a dedicação, a honestidade, carinho e, sobretudo, uma pessoa que jamais nos deixou desamparados. Nos 2 anos que eu estive à frente da presidência da Câmara, 2009 e 2010, junto com a equipe que aqui estava, ela foi o nosso grande exemplo, Luiz. Quantas e quantas vezes a dona Ivone chegava aqui, projeto de lei, dona Ivone, onde está determinado material? E ela ia encontrar material que às vezes, Everson, a gente não sabia
né, até a digitalização onde estava. Menção a ela como professora e a escola, Ademir, que vai receber, se assim aprovado for o projeto, doravante a todos os fatos, é muito, mas muito merecido. Dona Ivone realmente tem que ter o nome gravado na cidade de Tarumã, porque ajudou na construção do nosso município em todos os aspectos. Tenho dito, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Solange Caron, de 10 minutos. Tempo. Senhor presidente, nobres pares, é de muita alegria quando a gente pega um projeto que a gente vê na leitura e fica claro que não há fundos, interesses políticos quando se nomeia o nome de uma pessoa como a dona Ivone. Ela realmente está sendo lembrada por tudo o que ela foi como pessoa, como profissional, por tudo que ela desempenhou. Um fato bonito, marcante, chama atenção na história quando é lida, de toda a dificuldade que ela enfrentava para poder lecionar, e ainda assim se preocupava em preparar um alimento para os nobres alunos. Qualidade rara, né, de se encontrar no ser humano. A Ivoninha, para muitos que tiveram oportunidade de ter um relacionamento com ela, Ademir, poderia saber a grandeza da pessoa que ela era. Uma pessoa diferenciada. Então, quando chegou ao meu conhecimento que a escola teria o nome dela, foi uma satisfação muito grande. Acredito que o nobre vereador Luiz Carlos e toda a sua família esteja também com esse sentimento, né, de felicidade e pelo reconhecimento a tudo que a Ivone representou. Nessa casa, por vários depoimentos, sabemos que foi uma funcionária exemplar. E com todos que puderam trabalhar, tanto no magistério, quanto na Câmara, quanto qualquer serviço que ela se colocou à disposição, mesmo depois de sair da Câmara, ela ainda voltou a prestar serviços aqui, com muita eficiência. Então, parabéns àquele que teve a iniciativa de pensar nesse nome, que a gente vê que não foi uma indicação política, mas sim pelo merecimento que a dona Ivone, com certeza, teve por tudo que ela representou. Tenho dito. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Adilson Superciliano. O senhor dispõe de 10 minutos. Tempo de regimento. Senhor presidente, boa noite. Companheiros e companheira que está nessa sessão hoje, você que está aí também acompanhando essa sessão, meu boa noite. Eu não poderia de deixar registrado nessa casa o agradecimento, em primeiro lugar, ao senhor prefeito municipal, Oscar Gozzi, e a gestão, que mais uma vez demonstra o caráter de não fazer politicagem. Então, ao Oscar Gozzi, eu quero hoje, nessa noite, enaltecer por essa belíssima escolha do nome da dona Ivoninha para aquela escola. Conversando ali com o Didio agora de pouco, e o senhor vereador Didio se sinta mesmo engrandecido hoje pelo sobrenome da família Friso, a família Friso que tem uma história em Tarumã que não é para qualquer família. Dona Giovana, que Deus a tenha em memória, nasceu em 1927, senhores, aqui na Água Bonita.
E em 1927, Tarumã era elevada à categoria de distrito. Então temos propriedade para nessa noite, presidente, enaltecer a família Frísio, na pessoa em memória do seu Pedro e da dona Giovana, que cresceram com Tarumã. A nossa história, se os senhores sabem, quem começou toda a documentação na sala da prefeitura, primeira prefeitura em Tarumã, foi em uma sala da dona Cota. E lá estava a dona Ivone, já colocando toda a papelada em ordem para que o prefeito pudesse iniciar a administração, a primeira administração em Tarumã. Então a gente tem que se lembrar desse legado dela, ajudando na construção da primeira administração de Tarumã, aqui nessa casa, como o vereador Antônio Marcos me disse agora de pouco, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, e de ver o zelo, a capacidade profissional. E também conversando, há um tempo atrás, com Dona Inhaci, e ela falava dos feitos da Dona Ivoninha em Tarumã. Então quero registrar aqui, vereador Luiz Carlos Friso, o carinho com quem conviveu com a Dona Ivoninha, com quem que aprendeu com ela, porque ela me ensinou bastante, e também ao Oscar, e a gestão, né, que quando o Oscar vem aqui nessa casa e fala que a nomeação dos próprios públicos tem que ter algo ligado ao nome que vai se dar, não é por politicagem, essa é uma demonstração, essa é uma prova de que o que ele fala é correto. Então, parabéns à administração, parabéns a toda a família Friso e essa casa, que tem esse entendimento e que com certeza aquele bairro, a Vila Cristal, terá uma história, terá uma figura, um quadro, e lá será escrito, né, o nome da dona Ivone Olívio Friso. Tenho dito, senhores. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. Ofício 001-2020, por unanimidade, por 8 votos a favor. Projeto de Lei número 2 de 2020, de 9 de janeiro de 2020, dispõe sobre a inclusão de metas e diretrizes ao PPA 2018 a 2021 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e a abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2020 e da outras providências. Oscar Gozzi, Prefeito Municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído aos anexos 2 e 3 relativo às metas e programas governamentais do Plano Plurianual para os exercícios de 2018 a 2021, Lei Municipal número 1272 de 2017, de 12 de dezembro de 2017, e aos anexos 4 e 5 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, Lei Municipal número 1374, de 2 de julho de 2019, e Lei Municipal 1415, de 26 de novembro de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Uma vez que o projeto é de conhecimento dos nobres pares, que seja lida somente a ementa no referido projeto. Os vereadores que concordam com o requerimento verbal da nova vereadora Solange Caron permaneça como está. Requerimento verbal para Solange Caron aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 2 de 2020, de 9 de janeiro de 2020, dispõe sobre a inclusão de metas e diretrizes ao PPA de 2018 a 2021 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2020 e da outras providências. Projeto de lei em discussão. 2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Não. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. E Ademir Bregagnoli. Sim. Lei 002/2020. Projeto de Lei 002/2020, aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Não havendo mais matérias para serem liberadas pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Não havendo oradores inscritos para explicação pessoal, declaro encerrada a explicação pessoal. Convido os senhores vereadores a se postarem em pé. Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a prestante sessão.